Aleluia, glória a Deus. Vamos aguardar mais uns minutinhos até que os nossos irmãos possam entrar, estar conosco. Mas eu queria falar da alegria. Sempre é motivo de alegria poder estarmos juntos. E hoje uma live talvez um pouco diferente. Nós estamos fora de Maringá. A nossa preocupação é com relação à internet, mas eu espero que você fique conosco até o final. Que esta palavra tem tudo a ver com a realidade daquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Então só mais uns minutos, né, para que os nossos irmãos possam chegar e nós possamos começar. Espero que a semana de cada um de vocês tenha sido excelente, muito boa, mesmo em meio à realidade que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus ele tem nos capacitado a viver, né, a cada dia tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. Os nossos irmãos já estão entrando. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 6. Filipenses 4, 6. O texto diz assim, um texto bastante conhecido nosso: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu vou repetir: não andeis ansiosos de coisa alguma. Uma palavra bastante pertinente àquilo que nós estamos vivendo, porque eu creio que é o estilo de vida da maioria das pessoas nesses dias, em função desta pandemia, em função da situação econômica, em função do isolamento social. Então eu creio que tudo coopera para que grande parte das pessoas vivam este estilo de vida de preocupação e de ansiedade. E falar para alguém: olha, não fique ansioso, né, por coisa alguma, em meio a este momento, isso às vezes acaba até irritando as pessoas e trazendo mais ansiedade ainda, né? Mas é algo que nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender, e eu tenho falado sobre isso. Nós estamos trabalhando a série que fala da nossa identidade em Deus. E domingo passado eu falei de dois princípios muito importantes: que pensamentos são sementes e que palavras também são sementes. E nós somos o resultado, então, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós falamos, daquilo que nós verbalizamos. E quando este texto de Paulo veio ao meu coração, e eu creio veio justamente em função do momento em que nós estamos vivendo, e eu sei que muitos têm passado, têm vivido dias de preocupação, dias de ansiedade. Então nós precisamos entender como nós funcionamos. Então eu queria que você gravasse isto, não só na sua mente, mas principalmente no seu coração. Eu penso, eu sinto e eu escolho. Vamos lá? Eu penso, eu sinto e eu escolho, né? Nós funcionamos desta maneira. E até mesmo é tão forte este mecanismo, né, de criar através do nosso pensamento, através da nossa mente, que até mesmo a medicina, ela reconhece que a grande parte das enfermidades que as pessoas são acometidas são de origem psicossomática. Mais de 86% das enfermidades.
Então pode parecer inacreditável, mas muitas pessoas, mesmo sem perceber, elas escolhem estar enfermas, justamente por causa desta capacidade, né, que nós temos de criar através do nosso pensamento. Eu não sei se você conhece pessoas que vivem reclamando o tempo todo, pessoas insatisfeitas, pessoas inseguras, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com este tipo, né, de sensações. Por quê? Porque estas sensações, elas alimentam o seu pensamento e isto cria emoções negativas que desencadeiam uma descarga de hormônios que, de certa maneira, nós podemos dizer, acabam envenenando o nosso organismo. Agora, imagine comigo, pense comigo, talvez você esteja passando por isso. Agora eu queria que você imaginasse o seguinte: você com pensamentos negativos, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, né? Em algum momento o seu organismo vai desencadear o resultado de toda esta descarga hormonal dentro do seu organismo. Então, como eu disse, mesmo sem perceber, se você está vivendo esta realidade, você, sem perceber, está escolhendo ficar doente, literalmente. Agora, quando nós falamos com relação à ansiedade, primeira coisa importante que nós precisamos saber: não existe ninguém que não seja ansioso. Todas as pessoas já têm um certo grau de ansiedade, né? E o que significa isso? A pessoa ansiosa, ela acaba vivendo o mal antecipadamente. O foco dela acaba sendo no abstrato, naquilo que é apenas uma possibilidade e que na grande maioria das vezes nem mesmo vai acontecer. Então, é algo muito sério. Então, é importante entender isto, né, que muitos sofrem por antecipação. Então, nós precisamos entender, né, que esta ansiedade, ela é causada justamente por uma diferença entre aquilo que nós pensamos, da maneira como nós pensamos a vida e a maneira como Deus pensa a vida. A maneira como Deus estabeleceu para nós vivermos. Então, o que eu queria compartilhar com você nesta noite? Talvez não seja o seu problema, mas mesmo assim é importante você aprender. A Bíblia, as Escrituras, elas têm alguns antídotos. Este texto, o próprio texto de Paulo, ele nos traz alguns antídotos que vão ajudar você, né? Porque é uma diferença entre ser ansioso e estar ansioso, estar vivendo uma crise de ansiedade. Mas todos possuem um grau de ansiedade, todos são, né? Não sou eu que estou dizendo isto, né? São aquelas pessoas que estudam esta questão, são os psicólogos. Eu conheço um psicólogo, pastor, que ele declara isso. Não há pessoas que não sejam ansiosas. Todos têm um grau. Agora, há uma diferença entre ser e estar vivendo uma crise. A crise é forte e ela acarreta uma série de circunstâncias para o nosso próprio organismo, né? Mas eu queria, então, falar de alguns antídotos. Primeiro, né, é preciso, né,
que nós aprendamos a nos educar. Por quê? Porque nós vamos precisar, né? Nós vamos precisar, através da palavra de Deus, renovar a nossa mente. Se todas as coisas começam na nossa mente, nós vamos precisar experimentar uma renovação na nossa maneira de pensar. É o que Paulo fala, né? Quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, que nós somos transformados, nós experimentamos uma metanoia, que é justamente essa transformação, essa renovação da nossa mente. Nós poderemos dizer que muitos vão precisar se ressignificar. Então, começa na nossa mente. Então, é preciso buscar na nossa mente, é legal até, deixa eu até falar, você tem a possibilidade de participar, né? Através dos comentários. É até importante, eu tenho dito isto, que você dê um like, se você está gostando do assunto, né? Dê um like, compartilhe isto. Isto é muito importante para que esta palavra possa ir mais longe, para que esta palavra possa alcançar mais gentes. Quando você pega e compartilha este link, esta live com alguém, você pode estar sendo, neste momento, um instrumento de Deus e levando a palavra, uma palavra específica para o momento em que nós estamos vivendo, né? Para alguém que está precisando. Deixa eu ver aqui, a Patrícia fez um comentário, né? Que foca a troca de ansiedade por animação, o termo, né? É assim que ela ensina para a filhinha dela de 5 anos, né? Então, é importante nós entendermos isso e nós começarmos a trabalhar a nossa mente, né? Buscando, né? Justamente que situações, que circunstâncias que tem trazido esta ansiedade para nós, né? Então, é importante buscar que tema, que assunto, que torna você, que faz com que a ansiedade venha sobre a sua vida, né? Para quê? Para que você, entendendo o gatilho, aquilo que te faz estar ansioso, você possa buscar nas Escrituras o que a Escritura diz a respeito daquilo, e então você possa se ressignificar, você possa trocar, você possa trabalhar na sua mente esta questão, porque, como eu disse, a ansiedade ela vem justamente porque nós buscamos pensar a nossa vida da nossa maneira, de uma maneira diferente como Deus pensou para cada um de nós. Então é importante que você busque aquilo que te leva a estar ansioso, para que você, ao ler as Escrituras, ao buscar nas Escrituras, você possa encontrar a cura, o antídoto. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela também é remédio, né? É remédio para nos curar. Tudo aquilo que nós precisamos está aqui, né? Este é o manual do fabricante. Nós encontramos aqui tudo aquilo que nós precisamos, né? Então, é importante isto, nós entendermos que a palavra, ela nos dá antídotos para que nós possamos trabalhar a partir daí a nossa mente, as nossas emoções, e ressignificar e conseguir sair desta crise. Amém, queridos? É interessante que Jesus, né,
no capítulo, eu queria que você abrisse comigo Mateus, capítulo de número 6. São palavras do próprio Senhor Jesus. Eu queria ler com você. Mateus, capítulo de número 6. Olha o que Jesus diz no verso 31. Jesus diz assim: portanto, não fiquem ansiosos, dizendo: o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Por quê? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Mas olha o que Jesus diz, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O primeiro antídoto para a ansiedade é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos uma experiência com Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, mas é importante que Deus venha em primeiro lugar. Você realmente tem desenvolvido relacionamento com Ele? Você tem vivido uma vida de intimidade com Deus? Porque quanto mais perto, quanto mais próximo, quanto mais, eu gosto de dizer, blindado você vai estar contra todo tipo de circunstâncias contrárias. Então, um primeiro antídoto é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Quanto tempo você tem dedicado à palavra, à busca da palavra? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para buscar Deus em oração, né? A própria oração, daqui a pouco eu quero destacar ali naquele texto de Romanos, é um antídoto. Por quê? Porque quando você ora, quando você busca, quando você prioriza Deus, isto é remédio para a sua alma. Então, a própria palavra, ela é antídoto, mas Jesus, ele continua dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. No 34, ele repete: não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, né? Qual o problema da ansiedade? É a preocupação com o amanhã, com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, e isto, né? Isto é danoso para nós, né? Como eu disse, você preocupado 24 horas por dia, você reclamando de todas as coisas, de tudo que tem acontecido nesses dias, isso não vai trazer nenhum proveito para você. Então, Jesus está falando: olha, basta cada dia o seu mal, né? Algum tempo atrás eu trabalhei esta questão e eu disse uma frase que chocou algumas pessoas: mas o amanhã é do diabo. Mas como, pastor, que o amanhã é do diabo? É que esta preocupação com o dia do amanhã, ela não traz nenhum benefício, ela não procede de Deus. Jesus está deixando muito claro nas Escrituras: viva um dia de cada vez. Por quê? Porque quando o amanhã chegar, ele vai ser hoje. Ele vai ser hoje. Então, não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus está falando, né? Nos versículos anteriores, ele fala: não fique ansioso. Não fique preocupado com o que você vai comer, beber ou vestir, como vão ser as coisas. Ele fala: olha para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam, e o Pai Celestial cuida de cada uma delas. Não vai cuidar de você? Claro que vai, Ele tem cuidado, né? Então,
Olha o que Jesus diz sobre isso. Mas volte comigo lá para Filipenses. Paulo, ele coloca nesse capítulo de número 4 alguns antídotos também, que eu queria compartilhar com você. Verso 4 de Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós sabemos que quando Deus reforça algo, quando Deus repete algo, Ele está colocando uma ênfase muito maior. E o que Paulo está dizendo, né, nos ensinando, é que nós precisamos não nos alegrar com a situação que nós estamos vivendo, que você possa estar vivendo, mas você se alegrar em Deus. Em Deus. Se alegrar em Deus. Quantas coisas você tem experimentado da parte de Deus? A própria salvação, né? O cuidado, a proteção, o livramento, né? Domingo, algumas semanas atrás, eu estava falando da questão de que Deus, Ele é especialista em transformar situações contrárias em ruins e tirar delas para nós algo de bom. Quando Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo as piores dela. Deus é especialista em transformar, em tirar de situações contrárias algum proveito para nós. Toda luta, toda dificuldade, todo deserto que Deus permite na nossa vida, na sua vida, tem um bom propósito. A palavra diz que os cabelos da sua cabeça, eles estão contados. Então, né, Jesus falando, olha, não fique preocupado, não fique ansioso. Pai Celestial tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Mas Ele está dizendo, olha, alegre-se em Deus. Alegre-se em Deus. Neemias 8, 10, né? Diante de uma circunstância tão contrária que o povo de Deus estava vivendo, diante de inimigos, na reconstrução dos muros de Jerusalém, que havia sido destruída, né? Neemias traz uma palavra de ânimos e ele diz, a alegria do Senhor é a vossa força. Então, alegre-se em Deus. Permita que a alegria de Deus entre no seu coração. Comece a olhar a circunstância de outras perspectivas. Mas ele continua dizendo ainda mais, né? Nesse versículo de número 6, que nós lemos, né? Para que nós não... por quê? A ansiedade, ela pode vir? Pode. Né? Mas nós não podemos continuar nela. A preocupação pode vir? Pode, mas nós não podemos ficar nela. Então ele está dizendo aqui, olha, não fique. Ficar, né, indica uma constância. Algumas versões diz, não andeis. Então quer dizer, andar fala de uma constância, de uma persistência, né? Então ele está falando, olha, não fique ansioso, não fique preocupado, mas olha o que ele diz, mas em tudo, pela oração e pela súplica, né? Mas tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem precisado nesses dias, Paulo está falando, olha, não fique ansioso, mas coloque diante de Deus através da oração e da súplica. Então, a oração também é um antídoto para a preocupação e para a ansiedade. Então, ore, coloque diante de Deus aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem buscado. Coloque diante de Deus as suas angústias, as suas preocupações, as suas incertezas, mas coloque diante dele, entregue para ele, como Jesus diz em Mateus 11, né? Tira essa sobrecarga que você tem carregado, insistido em carregar, entregue para ele.
né? E ele fala, e eu vou trazer alívio para você, né? E Paulo está falando, olha, em vez de ficar ansioso e preocupado, coloque diante de Deus todas as coisas que você precisa, tudo aquilo que você tem vivido nesses dias. E olha o que vai acontecer. O que mais? Com ações de graças. Um coração agradecido, um coração grato é remédio para a alma. Então, quantas coisas, quantos benefícios Deus tem dado, já deu a você, né? Cuidado, a proteção, o livramento, o sustento. Nele nós encontramos toda a suficiência, nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte, ele é a origem de todas as coisas. Então, Paulo está falando, olha, a oração é um antídoto para a tua ansiedade. Um coração grato é um antídoto para a tua ansiedade. Por quê? Com ações de graças, né? Sejam conhecidas. E o que vai acontecer? Verso 7. E a paz de Deus, diante de Deus, e a paz de Deus, lembre-se, Deus é o nosso Pai Celestial. Então, a paternidade de Deus é um antídoto para a nossa ansiedade, para a sua ansiedade. Então, coloque diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você tem vivido nesses dias. E a palavra diz, e a paz de Deus, não é a paz do mundo, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, é algo sobrenatural, ela vai encher a sua vida, ela vai inundar o seu coração, ela vai trazer descanso para a sua alma, né? Então, Deus é o antídoto, Pai Celestial, a nossa paternidade, entender, né, que nós somos filhos amados deste Pai amoroso. Esta paternidade é o maior antídoto para toda a ansiedade que você tem vivido nesses dias. Então, alguns antídotos em poucos versículos da palavra, né? Por isso que é importante ler a palavra, conhecer a palavra, estudar a palavra. Por quê? Porque ela é alimento, porque ela é remédio, porque ela te sustenta, ela te dá direção, ela te renova, ela te dá força, ela te renova, ela te ressignifica, ela transforma você completamente. Então, antídotos que a própria Escritura traz para que você não viva preocupado nem ansioso. Ela pode vir, mas ela não vai ficar, porque quando você vai para as Escrituras, tem remédio para curar a sua preocupação e a sua ansiedade. Então, em Deus, entenda, você é filho amado de Deus, e você Deus dotou você com a capacidade de criar, através da sua mente, dos seus pensamentos e da própria palavra de Deus. Quando você verbaliza, quando você declara uma promessa de Deus, a sua oração nesta noite, né? E a oração que eu quero fazer é justamente orar a palavra. Pai, o Senhor, né, nestes versículos tem a cura para a preocupação que eu tenho vivido, tem a cura para a ansiedade que eu tenho vivido nesses dias. Então,
eu quero este remédio, eu quero tomar este remédio, né? É isto que Deus tem para você nesta noite. Diante desta circunstância que todos nós estamos vivendo, nós não temos como mudar as circunstâncias, mas nós temos como mudar a nossa reação diante da circunstância. Então, algo que vai mudar estas sensações que nós estamos vivendo, vai mudar a sua maneira de pensar, e mudando a sua maneira de pensar, você experimentando esta metanoia através da palavra de Deus, você vai escolher melhor. Eu penso, eu sinto e eu escolho. E muitas vezes você tem escolhido ficar enfermo. A ansiedade, né? Ela não é um vírus que vem e nos contamina. Nós criamos ela através dos nossos pensamentos. Então o remédio também vem através da palavra que entra na nossa mente, nós ressignificamos, nós mudamos a nossa maneira de pensar, isto muda as nossas emoções e isto produz resultados, a cura vem e ela vai brotar na sua vida. Eu creio nisso. Receba esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida. Mas antes de orar por você, eu quero lembrar você mais uma vez. Se esta palavra abençoou você, dá um like, faça um comentário, mas principalmente compartilhe, porque essa live ela vai ficar aí no Store pelo menos por 24 horas. Né? E se não ficar, né, eu acho que não fica mais no Instagram. Né? Meu pessoal já está me olhando aqui, me avisando. Não fica mais. Mas PR Jimmy Avancini. Se você clicar lá no YouTube, você vai entrar no meu canal e esta e outras palavras estão lá, guardada para você, se você quiser relembrar, se você quiser assistir novamente, mas principalmente é importante que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber cura diante da ansiedade que elas estão vivendo. Amém, meu querido? Eu quero orar por você, eu queria que você fechasse os olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela é remédio, ela é antídoto diante da ansiedade que muitas pessoas estão vivendo nesses dias, fruto da própria realidade, daquilo que nós estamos vivendo nesses dias com esta pandemia, com a nossa economia, com o isolamento social, enfim. Pai, mas nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos que a cura está na palavra. Então vem com cura, Senhor, todos aqueles que estão me assistindo, que estão participando, cura aqueles que vão assistir, né, através das gravações. Tira toda a preocupação, Pai. Nós entendemos que o antídoto é a Tua própria paternidade, que o antídoto para a ansiedade é a oração, que o antídoto para a ansiedade é entender que nós temos um Pai no céu que cuida de nós. O antídoto para a ansiedade é um coração sempre grato. O antídoto para a ansiedade, para a preocupação, é um coração sempre alegre. Um coração sempre alegre, Pai. Então, como declara a Tua palavra, que a paz que excede todo entendimento venha inundar o coração de todos aqueles que estão assistindo e daqueles que vão assistir esta live, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro ser curado, em nome de Jesus, para o louvor da glória de Deus. Amém, meu querido? Deixa eu ver, tem mais algumas coisas aqui, antes de nós encerrarmos e você receber a bênção pastoral. Várias pessoas aqui comentando, agradecendo, né?
Eu quero agradecer também, né? Hoje nós não tivemos o Tiago nos ajudando no louvor, mas ele sempre está conosco. Nós, como eu disse, nós estamos fora de Maringá, estamos longe, numa área rural. Eu estava até preocupado com o sinal da internet, mas graças a Deus, né, não travou, não enroscou. Então eu queria agradecer, né, pelas orações também. E eu recebi um pedido de oração pela Laurinha, Laura Guerra. Ela vai participar de uma cirurgia, né? Aqueles que são próximos, ela tem um probleminha na perninha dela, um encurtamento, que precisa de uma série de cirurgias. Ela já passou por algumas e amanhã ela vai passar por mais uma etapa, mas nós cremos que Deus está no controle de todas estas coisas. Como eu disse, o cabelo da nossa cabeça está contado. Então, nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. E a própria palavra diz que Jesus, na cruz do Calvário, ele atraiu sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, Pai, sobre esta palavra, eu quero orar também pela vida da Laurinha, colocando esta cirurgia nas tuas mãos, para que o Senhor controle cada vida, médicos, enfermeiros, toda a aparelhagem, Pai, anestesistas. Guarda a vida da Laurinha, Pai, e opera um milagre na vida desta criança, para que a Laurinha possa ser um testemunho da graça, da bondade e do amor de Deus para outras vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, uma semana de vitória, de avanços, de conquistas, e até a nossa próxima reunião, nosso próximo culto online. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês, amém.